Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e aqui do meu lado está o Leonardo Maciel. Olá a todos, satisfação enorme estar gravando mais um Trevo Podcast. Agradecer a todos que seguem a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e também acompanham o nosso canal de cortes. E também agradecer ao nosso amigo Rafael do podcast Pode Tudo da Cidade por ceder o espaço. É isso aí. E para conversar com a gente hoje, está aqui nada mais, nada menos do que um dos locutores mais premiados daqui do Nordeste Paraense, né? Como dizem aí os grandes locutores, que é o Júnior Costa. E, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir gravar com a gente hoje. Estamos aqui. Boa noite a todos, né? Eu que agradeço o convite. Vir vocês aqui me dá certeza de que eu tô ficando velho, né? Eu vi esses garotos aqui crescendo e graças a Deus, hoje a gente pode fazer alguma coisa junto, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Olha, eu vou te confessar que no tempo da bolada show de prêmio, eu ouvia tua voz lá, cara. E eu lembrava, né, que quando eu era muito pequeno ainda eu te vi ainda brincar aqui pela rua. E eu lembro que eu tinha uma grande admiração. Eu até pensava assim se eu tinha capacidade de fazer isso, sabe? Sempre eu gosto de me colocar no lugar. E depois de tantos anos a gente ouve muito a tua voz ali na rádio, né? E, cara, é muito gratificante estar aqui hoje contigo, ver que tu passou por uma trajetória ali bacana. E hoje é renomado aqui no Pará na questão de locução da rádio, né? Um processo, né? Muitos anos, né? Mas você fala da bolada, eu acho que era o tempo que eu ainda estava aqui na comunitária, né? Da cidade. Foi um aprendizado, né? Eu acho que tudo que a gente vai construindo, né? Degrau por degrau, você vai construindo uma casa, você vai ali fazendo o alicerce. Eu acho que dessa fase que você falou, acho que eu estava ali no alicerce da minha profissão. Foi uma época muito boa e que me proporcionou um voo mais alto, né? Graças a Deus, hoje eu estou em Capanema, estou na Rádio Princesa há 13 anos. 13 anos de Rádio Princesa, 12 no mesmo horário. Olha só. Tenho 12 anos no mesmo horário, de 8 ao meio-dia. É um horário ali quente da rádio? Um horário quente, um horário nobre para quem fala do rádio, né? Uhum. Dizem que é horário nobre. Se a TV tem um horário nobre à noite, né? O rádio tem um horário nobre pela manhã. Legal. E cara, para quem não sabe, né? Eu e o Leonardo, a gente nascemos e crescemos aqui na rua, na Fragoso. E por coincidência o Júnior também, né? Também. Graças a Deus. Filho de Santa Maria. Filho de Santa Maria. E dessa rua onde eu passei a minha vida toda, inclusive quando eu parei ali, estacionei, eu me lembrei que à noite, né? Geralmente tinha muita criança, muitos adolescentes brincando, se divertindo nessa rua. Era uma rua muito animada e eu vi que estava tudo em silêncio agora. É uma outra geração, né? Cara, outra geração. Como eu te falei em off, né? A nossa geração aqui, a minha do Léo, de 94, 95, a gente acho que foi a última que aproveitou mesmo assim a rua, né? Acho que sim. Toda noite tinha uma brincadeira, uma pirapega, um quadrinho, um piralito, né? Um joguinho de bola. E, cara, ainda hoje a gente brinca na rua, acredita? As crianças tudo aí no celular, aí junta um monte de marmanjo lá e vai jogar no meio da rua. Pra matar a saudade, né? Lasca o pé todinho, mas é bom demais. Eu vejo isso com muita tristeza, né? De ver que a geração atual, a geração dos nossos filhos, né? É uma geração assim que isolada, né? Se isolam online, nos jogos, no quarto. Isso é muito perigoso. Redes sociais hoje em dia. Na nossa época não tinha isso. Eu lembro quando saiu o Orkut, né? Lembra do Orkut? Orkut, Pois é, mas aí mesmo assim continuava a diversão, as brincadeiras. Porque pra acessar ali naquela época a internet, a gente ia no Lan House. Na Lan House, né? No Cyber, né? Juntava as moedinhas ali durante a semana pra R$1. pagar a hora lá na Lan House. Era legal demais. E era isso, mas no mais era peteca o dia todo, era, enfim, muitas brincadeiras. A gente mora próximo ao João Rabelo aqui também, né? Morava próximo ao João Rabelo, o estádio aqui, então a diversão era muito grande.
E eu acho interessante também a questão da pipa, né? Que hoje em dia aqui, pelo menos aqui na nossa rua, a gente já não vê mais tanto, mas na nossa época era muito. Era muito. A galera brincava, gostava de pipa, por mais que seja perigoso, né? Por causa das linhas e tal. Mas era uma diversão ali que... Na nossa época não existia a linha chilena, né? Não, não existia. E já era algo que as pessoas combatiam, né? Mas, assim, tinha um campo bem aqui, né? Que é o João Rabelo, onde a gente ia pra lá, empinava e era muita alegria, muito bacana. Mas hoje estourou um meme, né? Da pipa, né? O Fala Patinho. Vocês não estão ligados, não? Patinho, sim, lá da Pedreira. Fala Patinho é o sucesso do momento, né? Lá em Belém a cultura da pipa é bem mais forte do que aqui, né? Aqui foi perdendo essa cultura. E inclusive no interior, né? É verdade. Eu lembro que na época de julho, cara, era infestado assim de criança no meio da rua. Cara, mas me diz aí, tu nasceu em que ano? Eu nasci no ano de 1991. 91. Sou da geração de 91, acho que... Eu sou de 94. 94. Próximo, né? Bem próximo. próximo. Inclusive, quando a gente brincava aqui na rua, eu lembro de você bastante. Mas aí, tu lembra como era aqui a cidade? Assim, não só a rua, mas a cidade como um todo? Santa Maria ali em 91, tu não vai se lembrar, né? Ali por 2005, 2006. Rapaz... Era bem mais tranquilo, como eu falo, na questão assim de... Segurança, né? Eu acho que as pessoas brincavam na rua, os idosos colocavam as cadeiras em frente às suas casas e ficavam conversando até tarde. A gente não via esse negócio das pessoas chegarem, assaltante chegar e levar celular. Era mais difícil, né? Não que a gente tivesse uma segurança grande, mas eu acho que era aquela cultura mesmo. Sim. Né? Até nisso aí a gente perdeu bastante. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia e as pessoas conversavam na frente de casa. E hoje em dia com o telefone, né? Com os smartphones, com a internet que chegou mesmo, é difícil a gente até ver alguém conversando mesmo assim, pessoalmente. Por isso que a gente não tem nem esse costume mais hoje em dia, né? Mais pelo celular. É mais cômodo, mais confortável, né? Mas é isso. Eu acho que no ano... eu lembro que tinha festas aqui nessa rua, festa a gente fazia a festa da vizinhança, São João, era muito animado. Eu lembro que tinha 2 festas aqui, era lá no lado da tua rua lá, na parte da Rua da Fragoso lá, né, que era a festa da vizinhança, e aqui embaixo também, aí tinha quadrilha, né, a Dona Irene também fazia aqui. Nos 3 lados da rua aqui, da Rua da Fragoso, tinha. Eu lembro que de junho era muito animado. Em meio da festa junina, sempre tinha um grupo de hip hop totalmente aleatório, né? Mas tinha. Era cultura, né? E tinha o boi bombado, o seu Floriano, né? Saudoso Floriano, que morava nessa rua também, né? Então, legal. Mas me diz uma coisa, como foi que tu foi parar na rádio? Na rádio, Como né? nasceu aí essa ideia de querer se tornar um locutor? Na verdade, paralelo a tudo, eu sempre gostei do rádio, né? Eu lembro que tinha umas rádios piratas aqui em Santa Maria e eu escutava as rádios, tipo assim, eu juntava dinheiro para comprar aquele radinho pequeno, né? Para acompanhar os programas. Eu lembro que uma vez tinha uma rádio ali, se eu não me engano, ali na Rua do Hospital, né? Sim. A TV Guajarina? Não. É um pouco antes. Não era a TV Guajarina. Eu acho que era no fundo do... É a rádio, mesmo rádio que existe hoje. Hoje ela no fundo do Paulo Barro, né? Isso. Hoje ela é comunitária, uma rádio legal. Mas na época ela era rádio pirata, né? Isso. Então eu lembro que eu escutava bastante, né? Os comunicadores e participava. Uma vez eu ganhei um ovo da Páscoa. Na rádio. Mas assim, sempre acompanhei as rádios de Capanema também. Então era uma coisa que eu sonhava depois mesmo, surgiu eu brincava até. A Rádio da Doutora, não foi? Isso também, se eu não me engano, Rádio Cidade, né? Acho que era. Era pirata também aquela rádio? Era. A gente nunca teve aqui uma rádio em si legalizada, a não ser a rádio... O que é necessário para, por exemplo, você que trabalha nesse meio, o que é necessário para se regularizar uma rádio, para deixar de ser pirata e ser uma rádio... Eu posso usar o termo legalizado? Sim, pode sim. Assim, são 2 caminhos que você pode ter, né? Você vai buscar uma rádio igual a rádio da cidade, né? A Rádio Trevo. Ela é uma rádio comunitária. Então, a gente se lembra logo, uma rádio comunitária vem de uma comunidade, vem para servir uma comunidade,
né? Ali no dia a dia. Ou seja, é uma rádio que precisa de uma associação, né? Você precisa ter uma associação legalizada. E aí são muitos anos, é muito burocrático, né? A liberação de uma rádio. Eu falo em termos de rádio comunitária. E rádio comercial mais ainda, né? Então são muitos anos, você tem que mandar os pedidos lá, as documentações para Brasília. Utilizar a frequência. Para a Anatel, é toda uma questão, é muito burocrático. Tem que ter uma porção de documentos, não é fácil. Acho que uma rádio, se você for dar entrada nela hoje, você vai conseguir ela com 10 anos lá na frente. Nossa, é bem demorado, né? Não é fácil, é um processo que demora bastante. Mas, só reiterando aqui, surgiu essa pequena dúvida. Se uma pessoa tiver um rádio amador, ela pode fazer essa... Ou isso é considerado crime? Não, tem a questão do rádio amador, que você fala, uma frequência, né, de isso, rádio. Aberta, né? Ela tem, por exemplo, você pode aqui colocar uma frequência nesta rua e as pessoas aqui escutarem aqui nessa rua. Não pode sair daqui. Entendeu? Se o sinal sair daqui, aí já é considerado crime já. Por exemplo, eu posso comprar um transmissorzinho que eu posso adaptar aqui, eu posso jogar o sinal para minha cozinha, da rádio, aqui para casa do vizinho, tá? É limitado, né? Eu só não posso expandir isso. Até porque a rádio comunitária, por exemplo, é uma rádio que trabalha no 87, a frequência 87.9, né? É uma frequência que só pode estar aqui dentro do município. Já a rádio Ultrapará FM, não. Ela já é uma rádio que ela pode se expandir a outros municípios e por aí vai. Rádio Princesa, que se chama rádio comercial. Eu lembro que quando surgiu a Rádio Trevo, que ela é local, né, que a gente chama, lá em São Miguel tinha também uma mesma frequência. Isso. E eu não entendia por quê. Porque cada cidade tem a sua. É uma rádio comunitária que só pega na cidade. Tanto é que a frequência deve ser a mesma em todos os municípios. Você começa ouvindo aqui a Rádio Trevo aqui, aí você vai chegar em Nova Timboteva, vai ter outra. Na mesma frequência? Peixe Boi na mesma frequência, assim vai. Quase todos os municípios hoje têm uma rádio comunitária. Legal demais. Comercial é mais difícil, mas comunitária quase todo município tem. Me surgiu outra dúvida aqui, mas eu acho que essa dúvida eu acredito que seja bem fácil de responder, porque a gente pensa em rádio amador, cara. É uma coisa feita de forma não tão profissional tal, mas ela pode receber investimentos, por exemplo, ter anúncios na sua grade comercial, ou é algo que tem que ter essa regulação que você falou? Tem que passar pela regulação, né? Tem que ser legal. Senão corre o risco de aquela questão. Por exemplo, as rádios piratas, hoje em dia tem muita rádio pirata, mas isso a Anatel combateu bastante, né? Com várias rádios que chegam à cidade, isso diminuiu bastante. Mas antes tinha muita rádio pirata aqui na cidade mesmo, que tinha comerciais, grade comercial, passava aí um ano no ar. Mas é assim, no dia que tiver uma denúncia, a Anatel vem e leva tudo, os equipamentos, e aí você sabe que os equipamentos não são baratos, né? E aí é um prejuízo, e aí a rádio não dá para viver dessa forma. Hoje em dia, você pode abrir uma rádio na internet, né? Isso, também você contrata tem essa opção. Um servidor para tocar a música e dentro do horário você inclui ali alguns programas. Isso, né? Que é a rádio web, né? Que você pode ter lá. Essa é mais fácil de conseguir. Mais fácil, é bem mais fácil. Mas assim, não pode. Hoje em dia pode até chegar no rádio, né? No seu rádio lá da cozinha, porque o Bluetooth, né? Assim, muitos sistemas hoje em dia, o rádio está em qualquer lugar. Mas ela é mais como uma live, né? Vamos dizer assim. E é bom, tem muita gente que tem, viu? Sim. Ela é uma programação, você cria uma programação ali do seu jeito. A própria Princesa, ela tá na rádio, tá na internet, né? Estamos na internet. Na verdade, o rádio ele vem se modernizando, a gente tem que estar em todas as plataformas. Hoje, se eu não me engano, aquela rádio famosa lá em São Paulo, a Jovem Pan, ela se tornou TV, né? Mas a gente era só rádio. Sim, ela passou do rádio para TV, né? Também ganhou uma concessão, né? E é televisão hoje. Inclusive, líder de audiência, viu? Sim. Ganhando da Globo News, no né? assunto política, né? Isso. Cara? Eles são muito feros, cara. São. E aí, em que momento assim tu percebeu, voltando ali na tua história, que tu tinha jeito pra locutor? Ou foi alguém que chegou pra ti e falou, olha, cara, tu dá certo pra locutor, bora fazer um teste? Ninguém nunca me falou nada. Foi questão mesmo de sonho.
Quando chegou a Rádio Trevo aqui na cidade, me acendeu uma luzinha verde aqui, né, no meu pensamento. Eu imaginei, né, que seria uma oportunidade. Então eu fui até o pessoal da Rádio Trevo e buscar uma chance lá. Mas eu era o quê? Um jovem, né? Enfim, não me deram muita bola. Mas mesmo assim eu persisti. Me deixaram ficar atendendo lá os telefones. Eu ia todo dia. Tinha um programa lá, Show da Manhã, e eu ia e ajudava na questão de atender telefone mesmo, né? Ajudar o locutor mesmo, do horário. E com isso eu fui ganhando conhecimento também. Foi muito importante para mim, foi uma escola, né? Nesse assunto. E todo dia eu ia, ficava ali atendendo os recados, né? Ajudando o locutor, mas não falava. Na verdade, eu nem falava para eles que eu queria entrar no ar, essas questões aí. E nem eles me colocavam no ar. Mas isso acontece que com o tempo, né? Eu comecei ali a trabalhar para as igrejas, comecei a operar, que chamam, né? Operar o playlist ali, a mesa, né? Sim. O áudio. Comecei a operar áudio para as igrejas, porque geralmente rádio comunitária tem horários para as igrejas, né? Muitos programas evangélicos. E ali eu comecei a operar para eles, mas sem falar, só mesmo operando. E aí eu comecei a operar para quase toda a grade da rádio, que era mais tranquilo, né? Um dia, né, um dos locutores do horário não veio. E eu fiquei operando ali o programa do cara. E sem ninguém mandar, eu resolvi entrar no ar. Então eu abri o microfone e eu entrei no ar como se eu estivesse apresentando o programa. Já sabia como funcionava? Já tinha a noção. a noção, né? Mas eu não sabia como minha voz ia sair, como ia expandir, eu não sabia de nada disso. Então eu entrei no ar ali mesmo, ali. Não bateu 5 minutos, o dono da rádio varou na rádio. Ah, o que é isso e tal? Quem foi que mandou tu entrar aí? Eu disse, rapaz, o cara não veio e eu... Ou seja, eu vi uma oportunidade, né? Meteu a cara. Depois disso, no outro dia, ele me chamou e disse, olha, tem um horário de 10 à meia-noite. Tu não quer fazer? Mas eu não vou te dar nada, é só pra te fazer esse horário de desligar a rádio. Aí me veio aqui a ideia de que era mais um aprendizado, né? Mais uma oportunidade. E aí eu comecei na Rádio Trevo fazendo um programa romântico. Era Tempo de Amar. Tempo de Amar. De 10 à meia-noite. Aí eu Só entrava. aquelas... Eu pegava aquelas músicas internacionais, aí eu traduzia, né? Fazia com aquela voz postada ali, bem romântico. E aí comecei ali. Dali, o locutor das madrugadas de 5 às 8 saiu. Já me chamaram pro lugar dele. Já comecei a ganhar alguma coisa, né? Comecei a fazer, se não me engano, era o Desperta a Cidade. Tudo na Rádio Trevo. Depois já fui por hora nobre da rádio, que era de 8 ao meio-dia. Depois, na época, tinha uma aparelhagem aqui que era sucesso, que tinha um programa que era sucesso na época, que era o programa do Wellison. Lá do Arenas Clube. E aí me chamaram para fazer esse horário, então eu fazia de manhã e à tarde já. Aí nesse momento eu já estava ali bem familiarizado, né, com o rádio, com a comunitária, né? E aí eu via que o meu sonho estava ali mais ou menos, né? Mas assim, não dava para viver só do rádio naquele momento. Eu tinha que me virar de outras formas. Tanto é que você viu, eu ia para Bragança, fazia transmissão da bolada nessa época. Por telefone, né? Por telefone, a gente ia para lá, para Bragança, e fazia a transmissão. O pessoal era uma febre nesse momento, o bingo, né? O jogo aqui. Então eu ia para lá e... Só que nesse determinado momento, acontece que eu saio do rádio. Saio aqui da Rádio Trevo, né? Aconteceu uma divergência lá com o proprietário da emissora e eu acabei saindo, né? Saí, depois voltei. Acho que passei uns 3 meses fora e voltei de novo, mas saí. Aí não vim mais. Mas assim, foi algo que foi muito importante para mim, essa saída da rádio. A Rádio Trevo, ela serviu como uma escola para mim, onde eu aprendi muita coisa. Mas eu tinha que sair mesmo, né, para aprender mais. No momento eu sofri, porque foi algo assim, cara. Vou dizer para vocês, tinha gente que me levava carne, que me levava o pão, que levava... Ou seja, eu ganhava muita coisa lá. Quando eu saí, aquelas pessoas que levavam o lanche todo dia, passava por mim e não me conhecia mais. Uma semana após eu sair da rádio, para algumas pessoas não era mais ninguém. Aí aquele choque de realidade ali, né?
que eu passei, fiquei muito triste, né? Mas aí só me deu forças, porque indo para Bragança eu tive conhecimento com as pessoas lá da Rádio Princesa, né? Com o Gilberto Vieira, que foi uma pessoa que me ajudou muito lá. E comecei a falar com o diretor da rádio. E no intervalo ali de uns 3, 4 meses, eu estava na Rádio Princesa com um horário aos domingos, onde eu comecei lá. O network te ajudou, né? Conseguiu fazer ali na época do bingo. Isso. Que foi fundamental. Fundamental, ou seja, tudo que acontece na vida da gente, tudo tem um porquê, tudo tem um significado ali. Tudo... É por isso que às vezes a gente reclama, né? No momento lá eu não sabia. Fiquei muito triste, decepcionado, mas é porque Deus cuida da vida da gente. A gente não, às vezes a gente não sabe. É tudo no tempo de Deus, né? Se eu tivesse desistido ali, que eu pensei em desistir, né? A vitória estava bem aqui na esquina e eu não ia encontrar. Verdade. E aí eu entrei na Rádio Princesa nesse ano, meu filho nasceu nesse ano. Para você ter uma ideia, eu fiquei desempregado das 2 empregos que eu trabalhava, que um complementava o outro e eu vivia, né? E eu fiquei sem os 2. E meu filho ia nascer. Então tinha que fazer alguma coisa, né? E aí, no dia que meu filho nasceu, o diretor da rádio me ligou, me chamando para fazer o programa na Rádio Princesa. Lá de Bragança. Capanema. Capanema. Isso. A Rádio Princesa fica em Capanema e Nova Timboteua. Nós temos 2 estúdios, né? E no dia que ele nasceu, eu entrei na Rádio Princesa. Eu tenho uma dúvida, é que, como você falou agora há pouco, existem 2 núcleos, né, da Rádio Princesa, o de Capanema e o de Nova Timboteua. Mas parece que o de Capanema é que é o central, né? Ali que tem toda a equipe de jornalismo. Na verdade funciona assim. A concessão da Rádio Princesa, ela é Nova Timboteua. Ou seja, lá fica a nossa torre, né? Num lugar alto lá fica a nossa torre. Fica um dos nossos estúdios, também em Nova Timboteua, porque a rádio é de Nova Timboteua. Em Capanema, por ser o comércio, né, forte, então o que foi pensado? Vamos colocar um estúdio em Nova Timboteua, né, a torre de transmissão em Nova Timboteua e vamos colocar a central de produção em Capanema. Com isso você pega o comércio capanemense, né, que é um comércio forte aqui na região, e aí, porque Nova Timboteua é uma cidade pequena, não tem comércio. Então não tem como segurar uma rádio comercial do tamanho... Era só um ponto estratégico de transmissão, né? Do tamanho que é a Rádio Princesa. Então acontece isso. Aí nós temos 2 estúdios. Por exemplo, numa segunda-feira eu posso fazer o programa em Timboteua, na terça eu faço em Capanema. E aí é muito legal, muito bacana. Eu acho que poucas emissoras de rádio têm essa forma de trabalhar. De atuar, dois estúdios. Legal. Aí lá fica a direção, em Capanema fica a direção, fica a central de produção, né? Para gravar, nosso jornalismo, tudo fica em Capanema. Foi uma experiência muito diferente da Rádio Princesa para a Rádio Trevo? Quando tu mudou? Ou sim, era muito parecido? Não tinha nada a ver. A rádio, eu apanhei muito quando eu fui para lá. Porque assim, eu tinha noções de uma rádio comunitária, algo pequeno aqui, de um município. Aí você se encontra num local assim que vai para 60 municípios. Sinal, né? O rádio comercial é uma coisa, a rádio comunitária é outra. A rádio comercial ela é uma rádio assim, bem mais musical, ali, bem mais forte, né? Sem muito papo. Na verdade, não tem que ter muito papo. É FM, né? Hoje em dia as pessoas conversam muito porque a rádio precisa vender, né? Tem muito comercial. Mas, na verdade, eu tive uma dificuldade grande lá no início, mas também tive o apoio de muitas pessoas lá e logo a gente conseguiu vencer esse obstáculo lá. Mas logo quando eu cheguei foi um choque assim, de realidade, porque é diferente. E, Júnior, tem uma questão também, porque você tem que ter toda uma postura, toda uma habilidade para se comunicar com as pessoas. Essa habilidade, ela foi sendo desenvolvida a partir do momento em que você começou a, como é que eu posso dizer, ter um espaço maior, ou já veio desde cedo aqui a ter aquela postura, aquela coisa da locução, de ser um comunicador mesmo, cara?
Eu tinha aqui 2 anos já de Rádio Trevo, então eu achava que eu já sabia de alguma coisa, né? Foi importante, foi, mas lá era diferente, como eu falei, né? Mas é algo que a gente vai trabalhando, né? Vai aprendendo, vai se adaptando, vai entrando em outro estilo. Mas tu fez aprimoramento, assim, cursos, essas coisas? Sim, eu cheguei a fazer um curso no início. Né? No início eu fiz um curso mais de dicção. A minha dicção sempre foi boa, né? As pessoas falavam isso, né? Olha, tu tem uma dicção boa, faz assim. E eu sempre escutei, né? Então, o que foi me dando mesmo, assim, destaque foi o fazer do dia a dia. Sim. A gente, e os anos, né? Aqui no podcast, quando a gente tentou fazer, a nossa dicção era pior do que é hoje. O Léo, então, era muito travado, né? Eu era um pouco mais falador, mas o Léo, ele conseguia se concentrar mais do que eu. E aí, a gente começou a fazer dentro do quarto, ali, com um celular e 2 microfones de lapela. Só que conforme a gente foi gravando, a gente foi melhorando. A gente pretende melhorar bastante, né? Até porque também isso aqui é mais um hobby hoje do que um trabalho. Mas a gente gosta de fazer isso aqui e a gente melhorou na prática. Né? Como você falou, foi na prática. Então, o fato da pessoa ter a insistência de fazer na prática, às vezes é bem melhor do que estudar aqui, lá e tal. Tem exercícios que ajudam na questão da dicção, como, por exemplo, você pode pegar uma caneta, né, colocar na boca e tentar falar, tentar ler um texto. De forma audível, né? Isso vai ajudar bastante, vai deixar a tua dicção. E tem exercícios também vocais que você faz, que podem te ajudar. São coisas simples, mas que fazem diferença. Que fazem diferença, sim. E no mais, é a questão mesmo de fazer. Uma coisa você aprende ali, teoricamente, né? Depois você aprende na prática. Tem muita gente que faz, por exemplo, faculdade de jornalismo, né? Nessa questão de comunicativo, e quando vai para frente das pessoas, trava, né? É verdade. Eu tinha uma dificuldade muito grande. No rádio eu era uma coisa, mas pessoalmente, eu no palco, eu gelava ali. Quando via a pessoa ali... dava um frio. E eu só consegui... vencer, superar esse obstáculo quando eu comecei a trabalhar no reino de Deus, né? Quando eu comecei a pregar o evangelho, quando eu comecei a ter esse trabalho pastoral, foi que eu consegui vencer esse obstáculo do nervosismo que eu tinha de ficar diante de público, né? Eu tinha muita timidez em relação a isso. Cara, é engraçado que a igreja, ela além de formar muitos músicos, ela forma também muitos oradores, né, cara? Porque eu tinha muita dificuldade, e quando eu passei por desafios na igreja, me ajudou bastante a lidar melhor com o público ali na minha frente. A gente imagina que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é tudo uma coisa nossa mesmo, né? Sim, a gente que cria essa dificuldade. Até porque quem está ouvindo, quem está ali assistindo, dificilmente vai ter uma pessoa que vai lhe criticar ou lhe julgar por aquilo. Com certeza. Todo mundo entende que não é fácil. Não é fácil você ali chegar e falar para 100 pessoas, 200 pessoas ali na sua frente, não é fácil. Então, é assim. Imagine você falar para 1 milhão de pessoas, né? Para 500, 600 mil pessoas, como a gente faz no rádio, na Rádio Princesa, né? Tu chegou a fazer jornalismo já no rádio? Ou... Não, eu faço notícia, né? Notícia, né? Mas um programa jornalístico, não. Aquele de dar opinião e tal, não, né? Dentro do meu horário, antes, a gente tinha notícia e dava opinião, mas hoje a rádio... ela está mais centralizada num outro aspecto, né? A gente não dá mais opinião. Teve problemas lá, não foi com jornalista? Sim, lá na rádio? A gente não dá mais opinião, a gente dá notícia. Inclusive o programa Patrulhão, que era um programa que se dava muita opinião, que batia. Hoje em dia é um programa jornalístico apenas. Até porque você se arrisca, né, ali falar. Só a informação mesmo. Do jeito que a gente recebe a informação, ela é passada e chega até o ouvinte. Sem opinião, sem bater em ninguém. Cara, e assim, qual foi teu principal obstáculo dentro da Princesa? Ali, aquele obstáculo que tu demorou para se encaixar, para superar? Ou não teve esse obstáculo?
obstáculo foi me colocar no meio, né, de grandes comunicadores que já estavam lá e eu chegando lá, sendo mais jovem, né? Foi difícil nesse aspecto. Mas eu acho que na questão mesmo de programação eu consegui me encaixar, eu acho que não demorou muito, né? Deus sempre me ajudou e era algo que eu sonhava, né? Com a Rádio Princesa. Inclusive, a primeira vez que eu entrei no ar na Rádio Trevo, eu falei o nome da Princesa. Por quê? Porque era uma rádio que todo mundo ouvia no momento. Era referência, né? Então, quando eu entrei lá, eu falei Rádio Princesa. Sem saber que ia trabalhar lá e por tantos anos, né? A Rádio Princesa, ela é daquele ex-deputado, né? Não. Porque muito se falava nisso, né? Ela foi uma rádio que trocou de proprietário há uns 4 anos atrás. Entendi. Mas iniciou ali com a mão dele, né? Sim. Ele... Ela e outras rádios. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que também até mudou de frequência, não foi? Também? Nós trocamos de frequência. A rádio ela era 106.1 e ela trocou para 107.3. Agora, não foi por nada assim a questão foi só porque 107.3 a gente se afasta das outras frequências. Aí não tem risco de interferência. Isso. A rádio 106.1 tinha muita rádio próximo. Então, quando você chegava... Nós temos um transmissor de 12 quilos. O maior transmissor que tem na região é o nosso. Mas quando chegava em outra cidade, na mesma frequência, acabava... misturando tudo ali. Misturando ali. Aí a gente trocou para 107.3. Ei, Júnior, tem outra questão aqui que está martelando na minha cabeça. É porque, assim, fala-se muito de audiência aí para a rádio, audiência e principalmente a questão dos anúncios faz ela ficar viva, né? Como se sabe, quais são os medidores que vocês se utilizam para saber da questão da audiência? Eu acho que hoje em dia a rede social é bastante, dá para perceber, e também a participação, né? Dos ouvintes, o feedback dos ouvintes. Para você ter uma ideia, eu faço um programa de 8 ao meio-dia e eu não consigo atender as pessoas, infelizmente. Eu não consigo. Por ser uma rádio que chega em muitas cidades... As pessoas até às vezes ficam com raiva, mas eu tento ali atender, por exemplo, se eu não te atendi ontem, eu te atendo hoje, e assim eu vou fazendo. Mas a gente tem esse feedback em relação a isso. E também, no meu caso, porque as premiações começaram a aparecer, né? Eu fui indicado ao Prêmio Destaque, já tem 3 anos que a gente ganha esse Prêmio Destaque, né? O meu programa ele foi colocado junto com mais de 20 programas. E a gente conseguiu, numa pesquisa popular do Instituto de Pesquisa, Zeno Consultoria, vencer no horário, né, como sendo o maior programa mais ouvido, né, na região. Quem é que dá esses prêmios? Quem que dá esses prêmios? É uma empresa, Zeno Consultoria, uma empresa de pesquisa. Ela faz a pesquisa e aí depois ela indica, né? Ou seja, são várias categorias, são mais de 100 categorias de profissionais, de empresas, e dentre elas tem programa de rádio, e tem rádio também, e tem o locutor, né? Aqueles que são mais votados. Isso. Aí, depois disso, tem outra peneira que tem o nome de todos, aonde lá as pessoas votam, né? Aí tem 3 anos que a gente... É como se fosse o IBEST do YouTube, né? Isso. Aí tem 3 anos que a gente ganha com o Bom Dia Princesa, né? E com Júnior Costa. E também, esse ano eu ganhei um outro prêmio, que é o Prêmio Líder, que foi um prêmio assim, baseado dentro do Instagram. Onde eu acho que aqui em Santa Maria teve algo parecido. Não é o mesmo modelo. Foi lá, o Master. Lá em Capanema foi diferente em outros aspectos. Mas saiu do Instagram, né? E a gente ganhou esse Prêmio Líder também, que foi... muito especial. Então a gente já tem uns 4 troféus aí. É daí que a gente vê, né, o feedback real das pessoas, né? Que é nesse momento que as pessoas depositam ali o voto de confiança naqueles que primeiro vem na cabeça delas. Aí quando a pessoa ganha, significa que você está muito presente ali na vida delas, né? Só uma consequência, eu vejo como uma consequência. Uma semente que você planta e rega ali com muito carinho, não é algo que me deixa lisonjeado. Eu fico feliz, sim, porque é um reconhecimento, né? Mas, assim, é só uma consequência mesmo do trabalho. Do trabalho, é o que me motiva a continuar trabalhando, né? Tu
Tu tem um primo que também é locutor, né? Ou foi locutor? Foi locutor, é. É o Giovanni, atualmente ele é padre? É, isso. Atualmente ele é padre lá em Santarém Novo. O Giovanni, a história do Giovanni, ela passa com a minha, porque assim, eu já estava na Rádio Trevo, né? E ele trabalhava numa loja aqui, fazia faculdade e precisava de mais uma renda, né? Mais um dinheiro ali, uma grana para somar, para que ele pudesse fazer a faculdade dele ali, né, com mais tranquilidade. Então foi o momento que eu chamei ele pro rádio, eu disse, por que tu não faz um programa na rádio? Aí ele, de princípio ali, ele, não, tal. Mas aí eu convenci e levei lá, fiz um teste com ele. No primeiro dia ele ficou se tremendo, todinho igual eu, né? Mas depois disso, o talento... Porque a gente brincava, eu e ele, quando a gente era criança, de locutor. Então, era algo que fazia um tempo que a gente tinha esse pensamento. Então, foi tudo... Sempre nasce aconteceu. Desde criança, né? Isso. Quando você tem aquela vontade, aquele sonho, quando você se imagina ali naquele lugar, se aparece a oportunidade, a pessoa tem que agarrar. E aí ele precisava, né, de somar com a renda dele e acabou que ele veio pro rádio e foi muito feliz no rádio. Ele ficou no rádio por muito tempo. Transmissões esportivas ele fazia numa rádio aqui na cidade, né? Uhum. E depois ele foi para o trabalho pastoral dele. Hoje ele é padre lá em Santarém Novo. Santarém Novo, né? Isso. Mas ele ainda faz algum trabalho específico da rádio ou ele está se dedicando somente a... Eu acho assim, o pároco, ele precisa comunicar, né? Então eu acho que somou, né? Acho que ajudou bastante. Ele trabalha assim, ele grava conteúdo assim para a igreja, eu vejo, né? Enfim, eu acho que ajudou bastante. Ele tá muito bem, graças a Deus, que é o Giovanni Costa, né? Giovanni Costa. Eu passei um tempão trabalhando na Princesa e ele aqui em Santa Maria, até que ele iniciou o trabalho pastoral dele. Eu fui no aniversário lá em Santarém Novo, que ele estava no aniversário, aí eu me lembrei dele. Nesse dia também eu me lembrei de ti. Falei, olha, o Elson falou do Júnior Costa, que era para me convidar, e tipo, era um convidado que eu queria trazer já há um bom tempo, só que na rotina a pessoa esquece de convidar muitas pessoas. E eu tava com interesse de chamar ele naquele dia para também participar, né? Contar não só da história dele, mas do próprio conteúdo que ele atua hoje, né? Que é a questão religiosa. Teologia. E, por exemplo, a gente trouxe aqui um padre anglicano. Contou um pouco sobre ali a religião dele, né? Como funciona. É muito próximo do catolicismo, ali com algumas diferenças. E eu achei interessante também chamar o Giovanni. Inclusive, se ele for assistir, esteja convidado, viu? Interessante que o Giovanni é pároco, né? E eu estou também trilhando um caminho hoje, não como pároco, mas eu estou na escola diaconal, né? Sim. É algo assim, esse chamado de Deus, esse serviço, colocar ao serviço, né? Usar o dom que Deus nos dá para o reino, né? Então hoje eu sou ministro da Eucaristia, ministro da Palavra e a gente está na escola diaconal. Então todo mês a gente está lá no Cenóbio, né? São 3 dias, são durante 4 anos, né? Então a caminhada aí, rezem por nós. Praticamente um curso de teologia, né, cara? Sim, a gente, durante esse processo a gente estuda sim a teologia. Legal demais. Tu já pensou em ir para a televisão? Na verdade, hoje eu faço a televisão, eu faço transmissão de bingo na televisão, na TV, né? Na TV. Em Castanhal, Lá em Castanhal? Isso. Qual é a TV lá? Fiz no SBT e hoje estou fazendo na Rede TV. Mas é só o bingo? Sim, o bingo. Tem interesse em pegar um programa na TV? Rapaz... Já passou pela tua cabeça? Isso passou pela minha cabeça, se fosse algo aqui local na cidade de Santa Maria, até eu abraçaria. Eu já tive propostas em Capanema, na própria Castanhal, mas não dá para mim porque... A minha vida, hoje em dia, uma das minhas prioridades é o reino de Deus, como eu falei, então não daria para conciliar. Conciliar, né? Mas se fosse algo aqui em Santa Maria, a gente trataria com muito carinho. Legal demais. E, cara, assim, para quem quer ser um locutor, por onde é que ele tem que se adaptar? Porque, assim... Pra ti, tu passou por várias experiências até chegar no nível que tu tem, né? Tu alcançou hoje
reconhecido, inclusive aqui na região nordeste do Pará. Mas se tu tivesse o conhecimento de hoje, aí tivesse que voltar lá atrás para recomeçar, tu faria algo diferente? Ou, por exemplo, pularia etapas, seguia por caminhos que vai te deixar, te adiantar ali o conhecimento, a experiência? Jacques, eu acho que não, porque nada deve acontecer precocemente. Eu acho que tudo tem seu tempo. É como algo que você semeia e você tem que aguardar. Então eu acho que eu faria tudo da mesma forma. Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu precisava aprender ali, eu precisava passar por humilhações como eu passei lá no início aqui na cidade. A gente precisa desses momentos difíceis para que a gente possa endurecer, aprender com os nossos erros, né? A não errar mais, a não cair mais naquele buraco, porque eu já caí uma vez. Então, acho que tudo é louvável, tudo que a gente passa, mesmo que seja uma dificuldade, é importante. E é o momento mais importante da vida da gente. É onde a gente mais aprende. É na dor, é na dificuldade. Na dificuldade, né? Então, se foi difícil, foi. Mas foi um aprendizado e que eu louvo e agradeço. Foi muito importante. Então, eu não mudaria nada. Eu acho que tudo tem seu tempo para acontecer. Quantos anos de experiência tu tem na locução, no trabalho de rádio? Juntando com o período 2 anos aqui, com lá eu tenho 15 anos, vai fazer 16 anos. E cara, se tu fosse aconselhar alguém que quer chegar assim, Júnior, eu quero ser um locutor, eu quero ser um apresentador de rádio, de televisão, quais são os conselhos que tu daria para ela? E se vale a pena ou não fazer um curso, se aprimorar, ou na prática sana essa questão de se tornar um locutor? Só a prática ali. Léo, eu acho assim, cada história, cada cabeça é uma sentença, né? Não vá pensando que você vai entrar no rádio com o intuito de ficar rico ou de ter uma vida ali tranquila financeiramente. Se for essa questão, nem vá para o rádio. E nem vá para a TV também aqui na nossa região. Não se ganha dinheiro para ficar rico nessa questão. Aqui, né? Mas assim, o rádio, ele é um amor. Ali você ama o rádio. Quem faz o rádio ama o rádio. Faz o rádio por amor. Primeiro, né? E semeia, porque lá na frente ele vai te dar fruto se você seguir na profissão. Então eu acho que minha vida foi assim. Eu comecei não ganhando nada no rádio e hoje eu consigo sim viver tranquilamente com a minha família do rádio, digamos assim. Então é algo que você tem que ver primeiro, não ver o dinheiro. Você tem que ver ali primeiro a questão mesmo do rádio, fazer por amor. Entendi. No início é assim, porque não é fácil, né? E também é sempre que o rádio é uma oportunidade que ele te abre muitas portas. Através do rádio você conhece muitas pessoas. Isso também é muito louvável, né? Você conhece empresários que vão gostar de você, que vão te ajudar, né? Também vai essa questão aí, não é só a questão financeira. É o network, né, que chama. Eu acho interessante você falar a respeito disso, até porque, assim, tem muita gente que ouve, vê o sucesso ali do Júnior Costa e acha que ele tá com a vida feita, né? Essa é a questão, né? Não é muito fácil, não é assim não que funciona. Claro que minha vida toda foi no rádio. Tudo que eu tenho foi no rádio. Para você ter uma ideia, quando eu iniciei, eu não tinha casa, eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Eu tinha uma esposa e tinha filho, mas eu não tinha nada, assim, financeiramente. Vivia numa situação bem complicada. E hoje eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, da forma que eu sonhei fazer. Tudo foi o rádio. Mas não é fácil. É como eu não vou dizer que venha pro rádio que vai ser fácil, que você vai conseguir. Não é assim. Cada história é uma história diferente ali, né? Vai do seu círculo de amizades, vai de você chegar e conseguir se firmar no rádio. Aí, com tempo trabalhando, aí você consegue alguma coisa. Hoje tu abre oportunidades para o pessoal mais jovem que está ingressando aí. Tu dá oportunidade ou tu, assim, faz uma ponte
para esses caras chegar nas rádios? Você já fez algum trabalho assim? Já por indicação sua alguém se tornou locutor? Ou simplesmente a própria Rádio Princesa, ela dá oportunidade hoje para novos locutores? Sim, eu já fiz ponte, inclusive pessoas entraram para o rádio, alguns não conseguiram se firmar, porque a questão de você entrar e você se firmar é uma outra coisa, né? Mas a oportunidade sim, e a rádio há poucos dias, a rádio liberou para as pessoas participarem, mandarem piloto, né, que chama, a pessoa vai lá e grava aquele piloto e deixa lá. Como se fosse um concurso ali para oportunidade. Mas o rádio hoje ele está bem diferente. Na minha época era mais difícil conseguir entrar numa rádio. Era bem mais difícil. Hoje em dia mas a questão, você consegue até entrar, mas você não permanece por muito tempo se você não tiver ali uma certa estrutura. Na minha época era mais difícil. Tem que ter muito jogo de cintura para conseguir se manter, né? Se manter, mas não é só no rádio, isso se você não vê, é em tudo, né? É, em tudo. Tudo que você vai fazer hoje para você se manter não é fácil. Júnior, quando tu tá apresentando, por exemplo, o Bom Dia Princesa, fica só tu lá dentro do estúdio ou tem uma equipe toda te acompanhando para fazer a questão da utilização dos aparelhos lá, ou tu manuseia tudo sozinho devido à tua experiência, tu já sabe os caminhos tudinhos, não precisa tanto do pessoal lá dentro? Já na Princesa, o locutor mesmo opera. Eu acho até melhor isso, né? A gente que opera mesmo, então eu fico sozinho. Claro, quando eu estou em Timboteu eu fico sozinho, quando eu estou em Capanema tem uma equipe, são muitas pessoas, né? Muitos funcionários trabalhando ali na sua área ao mesmo tempo, mas assim, eu opero, eu coloco as músicas e não atendo o ouvinte assim, porque tem uma pessoa para atender, né? Sim. Antes era o telefone, hoje é o WhatsApp, então facilita bastante também, mas eu controlo ali tudo sozinho. Porque uma vez eu fui na rádio e tinha só o locutor lá apresentando, manuseando. Sim. Lá. Cara, é bastante complexo a questão de mexer na mesa, né? É questão de prática. Prática, né? É prática. Se você for na primeira vez, você vai ter uma dificuldadezinha, mas depois... Não, tranquilo. Mas para tirar aqui um exemplo, se a gente estivesse fazendo uma live aqui, o Júnior estaria controlando o áudio, as câmeras e a live. Isso. E você tem que monitorar tudo, né? Então, no início, a gente se enrola muito. Com certeza. Mas com o tempo você já pega a manha, vai ali de boa. Cara, uma coisa que eu tenho dúvida a respeito da rádio, hoje eu tenho uma noção de mais ou menos como funciona, mas eu nunca perguntei isso para alguém que trabalha. A respeito de músicas, tanto na questão de direitos autorais, que a rádio tem por obrigação ou não sei como funciona. E como é que vocês conseguem, uma pessoa pede uma música e vocês têm ela ali pronta? Como é que funciona? Hoje em dia tá bem mais fácil, né? Hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa pedir uma música, você vai lá, se você não tiver de forma alguma, você vai no YouTube e você tem a música. Tudo tá lá, né? Sim. Só para você não deixar de tocar, né? Mas a gente tem um acervo musical muito grande e a rádio comercial, ela paga um valorzinho para tocar as músicas, né? Que são os direitos autorais, né? Infelizmente, a gente tentou fazer live no Facebook. O Facebook derruba, né? Derruba. Devido aos direitos autorais. Tem que ter direitos pro YouTube, né? Isso. Mas no caso, hoje em dia se usa um computador ali que fica diretamente na conexão ali, né? Isso. Antes, quando tu começou, já tinha computador Já. ou era no CD? Não, já tinha. Já tinha, né? A gente usa o Playlist, que é um programa de rádio mesmo. Que esse programa, ele tem as vinhetas, tem tudo lá. Tá? É todo adaptado para rádio. É um programa de rádio, Playlist que chama. Depois eu acho que tem um horário, eu posso até estar enganado, eu queria que tu me respondesse. Porque quem escuta a rádio de madrugada, assim, 2, 3, 4 da manhã... Tá se entregando, né, tu? Porque eu tenho um problema de insônia às vezes, aí eu fico. Mas enfim, isso aí é outra coisa. Não tem ninguém apresentando, é só a música acaba, aí é outra música, aí acaba outra música. Um CD, vocês programam pra ficar aquele negócio lá? Ou tem uma pessoa lá, mas não fala? Tipo, que nem tu fazia no teu início lá, cara. Não, é o próprio Playlist mesmo. Ele faz tudo isso.
Mas assim, a Rádio Princesa, hoje nós temos uma programação, acho que tem uns 6 meses já. A nossa programação, ela inicia, por exemplo, só pra gente saber aqui, às 4 da manhã e ela termina 1h da manhã do outro dia. Ou seja, a gente é quase 24 horas com o locutor no estúdio. 3 horinhas ali. Sem locutor. No restante nós iniciamos com o Acorda Pará, que é às 4 horas da manhã, e nós fechamos com o Hélio Dória Júnior, que a gente falava em off agora há pouco, né? Ele faz o Ronda 107 de 11 até 1h da manhã do outro dia. Então a gente gira ali quase 24 horas com o locutor presente no estúdio. E você pode estar participando. Vocês já tentaram, como tu disse, transmitir no YouTube, né? Os programas, principalmente na parte musical. Mas programas, por exemplo, de notícias, vocês já tentaram fazer ou já fazem algum tipo de transmissão em rede social? Sim, a princípio, há uns meses atrás, a gente fazia as lives no Facebook mesmo. Mas a rádio, ela, através da direção, né, está se criando um aplicativo. A gente tem um aplicativo, né? Mas estamos modernizando para, através desse aplicativo, a gente gerar imagens, assim como a Rádio Liberal já faz. Entendi. Né? Acho que o nosso aplicativo. A Transmundial, que é uma rádio essas cristã, rádios de fora, elas têm, isso. Interessante. É isso. A Rádio Liberal também, se você colocar, você vê e você ouve ali no aplicativo. A Rádio Liberal, ela é a maior aqui da nossa região, assim, em termos de noticiário do Pará? Olha, a Rádio Liberal tem um nome muito forte por ser do Grupo Liberal, que tem a Globo, né? Mas, assim, ela não é a rádio de maior audiência, não, no estado do Pará, a Liberal. A gente tem, hoje, a Rádio Clube, é a rádio mais forte do estado, né? E temos a 99, tem várias outras rádios que estão à frente da Liberal. A Liberal, ela tem um nome muito forte, mas... Já recebeu proposta de uma rádio maior para sair da Princesa? Já recebi proposta de outras rádios, sim. Mas é, para mim, fora de cogitação. Por aquela questão que eu te falei. Eu já estou encaixado aqui num padrão de vida que eu não quero mudar. Entendeu? Tu tá na tua história ainda, né? E outro desafio desse faria tu mudar a tua vida totalmente, né? Isso. Aí eu não tô... Tem a tua vida espiritual agora, né? Isso. Aí então eu acho que ficaria melhor eu ficar no canto que eu tô. Júnior... É só passar o sonho. Sem noção. Toma refrigerante? Não, só água mesmo. Só água mesmo. Eu ainda vou jantar e só tomar... Júnior, tem outra... Eu queria fazer 2 apontamentos aqui, cara, que me surgiu agora há pouco. Primeiro, a questão dos direitos autorais, né? Não só os direitos autorais, mas também existem muitos artistas aqui na região que estão despontando, né? Principalmente de melody, de forró, de brega. Eles pagam... Muitas vezes eles pagam, né? Por exemplo, para tocar uma música, um certo horário. Isso acontece? Pode acontecer, mas a Rádio Princesa, ela tem nós temos um quadro de dar apoio a essas pessoas, que é o quadro Apoiando Novos Talentos. Então, inclusive, a gente tem aqui o quê? Aqui na cidade nós temos o Neto Forrozeiro. Já veio aqui no Pode da Cidade. Que é um cara que... Sensacional, cara. Sensacional, uma humildade em pessoa, eu gosto muito dele. Inclusive, ele lançou aqui uma música nova e que a gente faz um trabalho, ele já foi na rádio várias vezes. Então a Rádio Princesa, ela está aberta aos nossos cantores aqui da terra. A gente tem o Raif Pegada, que é lá do Bonito, que é um cantor que é show ele também. Então a gente abre espaço para todos, né, de uma forma gratuita, e a gente faz promoção, a gente dá ideia, a gente ajuda, né? E o Neto Forrozeiro é um cara que eu vejo que ele tem uma chance de crescimento muito grande. Se ele continuar nessa pegada, ter um pouquinho de paciência... Ele já tem um jeito, né? Ele tem um jeito, ele tem aquela alegria, e principalmente, cara, humildade. Humildade. Sem humildade você não vai a lugar nenhum. E eu vejo que ele tem humildade. A gente conhece. É tradição de vocês sempre levar um artista lá, de vez em quando, para apresentar para o público de vocês? Na questão, eu falei, a gente tem um quadro Apoiando Novos Talentos. A gente leva, se eu não me engano, às terças-feiras. Às terças-feiras? E a gente vai, ele canta umas músicas ao vivo e conta um pouquinho da história.
né? A gente faz esse quadro lá. Também a gente sorteia, por exemplo, celular, faz aquela promoção em cima de uma música. A gente trabalha em cima dos cantores. Antigamente a rádio era o pilar para todo novo artista, né? Todo novo músico. Então, se a música daquele artista tocasse na rádio, significava que ele estava estourado. Muito famoso. Isso, é verdade. Hoje ainda tem essa como é que eu posso dizer? Cultura, né? Não é nem a cultura, esqueci a palavra, mas ainda tem esse interesse dos artistas em querer que Eles procuram bastante, né? A gente vê que um cantor é sucesso quando você ouve ele, por exemplo, nas redes sociais, né? No TikTok, quando você vê no rádio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hoje, que a gente vê estourado aqui em nível de Pará, Manu Batidão, nível nacional, na verdade, né? Nacional já. Manu, onde você abre ali a mídia, você ouve Manu Batidão. Você escuta no rádio, você vê na TV, você vê no YouTube, você vê no TikTok, enfim. Então, se expandiu, mas o rádio está sempre presente, até porque ele continua em todas as plataformas. Sabe uma coisa que eu me lembrei? Em meados de 2009, ia ter um show do Wesley Safadão, cara. Garota Safada aí em Timbuktu, se eu não estiver enganado. Que foi a estreia, o primeiro CD deles. E a rádio tocou de forma incessante assim, as músicas dele. E foi um sucesso estrondoso naquela época. A gente fez isso esses dias agora, né? Porque o Safadão ele veio Garapiaçu e veio Marapanim, e foi a deputada Renilson que levou ele a essas cidades. Então a gente fez isso exaustivamente. No caso, vocês recebem muitos produtores musicais lá para fazer o trabalho com aquele artista, porque a agenda dele vai ter a rota aqui na frequência de vocês aí. Isso. No caso, assim, para vocês tocarem a música de um artista novo, ou sei lá, para promover, vocês recebem por isso, ou é um trabalho que vocês... A gente não costuma cobrar, não. A não ser que o cara queira que a música dele toque toda hora. Né? Assim, aí já é diferente. É um trabalho mais comercial, né? Isso. Mas se quiser mostrar o trabalho, a gente abre espaço, sim. Mas no caso, vocês se baseiam mais pelo pedido do público. Sim. Se o público quer escutar... A gente toca ali. Se o público... tem gente que faz assim, rapaz. É engraçado. Tem gente que é amigo do cantor. Aí o cantor lançou uma música e ele vai lá na rádio, pede, né? Aí pronto, começa a chover de amigo do cantor pedindo. Toda hora. E quando a pessoa não toca... Aí liga a gente do Rio de Janeiro, manda mensagem do Rio de Janeiro, amigo de Goiânia, de Brasília, de todo lugar, pedindo, né? Me lembrei agora do filme Dois Filhos de Francisco. Isso. Né? Que o pai dele, para promover a música, é o amor. É o amor, né? No tempo da moedinha no orelhão e tal. E é isso, mas foi importante, né? Com certeza. Eu acho engraçado que... Talvez não, eu acho que engraçado é uma palavra errada, mas curioso. Que sempre quando surge algo novo, muito se fala no fim da rádio, né? Quando surgiu a TV, falavam que a rádio ia acabar. Surgiu a internet, falaram que a rádio ia acabar. E a rádio, ela tá aí desde... Se mantém, né? Mantém, primeiro veículo de comunicação e se mantém. Por que o rádio se mantém? Porque ele chega em todo lugar. Por exemplo, hoje em dia, por mais esforço que se faz com a internet, mas ela não chega em todo lugar. Ela não chega para todas as pessoas ainda. E o rádio chega. Então, se você quer hoje, por exemplo, você quer trazer uma informação para que todos possam acompanhar, você vai no rádio. Você vai no rádio. Você vai no rádio e lá tem a notícia e você acompanha. Todo mundo, o Zezinho que está lá no mato, na roça, capinando, ele tá lá com o radinho dele com a pilha engatado no pé de maniva. É mais ou menos isso. A gente no mar, o pessoal tá no mar e ouvindo a rádio. Então, E tem outra coisa, né, Júnior, que devido à internet, né, a informação instantânea, se a pessoa tem internet, ela consegue ver de forma instantânea, mas isso. A rádio acompanhou também a questão da informação, né? Hoje a rádio dá informação, mas aconteceu um acidente lá na BR, não sei quantas vítimas e aconteceu tal coisa. Os fatos chegam bem mais rápidos, né? Já noticiei muitos acidentes assim que ninguém sabia, né, que a pessoa passa lá e já entra em contato com a rádio, né? Então, a própria PRF, a PRE, entra em contato com a rádio.
para levar aquela informação, até para que o motorista que vai passar por aquele perímetro ele já fique ligado que teve um acidente, né? Porque o pessoal escuta muito. O caminhoneiro ele tá escutando, né? O carro então, popular tá ali com o rádio ligado. Ele já fica ligado ali porque teve um acidente naquela rota, então ele vai com mais calma, com mais tranquilidade. Então, já noticiamos muitos acidentes assim. Um ponto que eu queria, antes da gente encerrar, eu queria falar contigo, porque para todas as profissões foi uma experiência totalmente diferente, que foi o 2020. O 2020 ali estourou a pandemia. É uma coisa que já tivemos outras antes, mas nada igual. E para vocês, como foi passar por esse período na rádio? Não só na questão de vocês terem que se deslocar de casa para ir, né, correndo risco de vida ali, de poder acabar trazendo a doença para dentro de casa, mas também na importância que vocês tiveram. Porque a internet, ela teve uma importância muito grande, né? Quem tinha seus programas ali na internet conseguiu se alavancar bastante, porque as pessoas estavam em casa, estava sedenta por conhecimento e por entretenimento, principalmente. A internet ela foi fundamental ali para ajudar nesse período. Na rádio, vocês tiveram uma percepção maior, de uma maior audiência, e a questão da dificuldade também? Com certeza. A rádio trabalhou de muitas formas para levar informação. A gente trazia pessoas da área da saúde, né? A gente entrevistava pessoas da saúde, porque é um assunto que nem as pessoas da saúde sabiam, né? No início lá, né? É tudo muito confuso, né? Mas todo mundo estava confuso, mas eles sabiam mais do que a gente ainda, né? A gente era leigo totalmente no assunto. Então a gente levava pessoas que poderiam levar uma informação, né? A gente levava gestores, pessoal da área da saúde, secretários de saúde dos municípios, que levavam informação sobre vacina. Eu acho que a gente sentiu, sim, claro, a audiência, as pessoas estavam mais em casa. Mas, assim, o rádio, como eu volto a dizer, se você vai ver a TV, você precisa sentar ali para ver a TV, né? O rádio você pode fazer outras coisas paralelo a isso se você está ouvindo rádio. Como você pode estar na estrada e estar ouvindo rádio. Você está em casa, a dona de casa está lavando a louça, fazendo de tudo, mas ela está ouvindo o rádio. Então, eu acho que, no geral, o rádio ele permanece, né, em todos os momentos. Eu não sentia uma certa dificuldade em relação ao meu trabalho na pandemia, porque eu pegava meu carro, ia da minha casa e preferi fazer no estúdio de Nova Timboteu, onde eu ficava sozinho. Então eu estava sozinho ali, tranquilo. Tem essa vantagem, né? Você opera ali a música. Isso. Então eu evitava Capanema, que tinha mais pessoas, e ia para o estúdio de Nova Timboteu. Então na pandemia foi bem mais tranquilo. Eu tive dificuldades na questão pastoral mesmo. Sim. Porque as igrejas é muito pessoal. As igrejas fecharam, né, ali. Foi algo muito difícil para mim. Ali foi onde eu sofri bastante nesse momento. E eu nem contraí a Covid naquele momento do pico. Eu vim pegar a Covid depois já. Acredita que até agora ainda não peguei? Pois é. Tô me esquivando dela. Mas às vezes uma virose era e tu não sentiu, né? Mas... Eu peguei uma virose na época. Eu fiquei ruim, fiz vários testes e não deu nada. Só deu que era uma virose normal. Eu sei que eu peguei porque eu tava muito dor no corpo demais e eu fui fazer o teste aquele do nariz, que é horrível. E deu. Foi isso. Aí eu me afastei do trabalho por acho que uns 10 dias, mas depois voltei de boa. Apesar da rádio englobar vários municípios, ela é restrita aqui à nossa região, né, paraense? Ou ela vai para outros estados aí? Rapaz, a gente tem ouvinte nas primeiras cidades aqui do Maranhão. Quando se passa ali na Pará-Maranhão, né? Você chega no Maranhão, você pode pegar o sinal da rádio, vai longe lá. E como funciona o noticiário de vocês a respeito dessa questão local? Porque a gente que assiste, por exemplo, a Liberal, a TV, a gente assiste mais por causa do noticiário local, né? Se você for assistir a Globo Rio, vai ser noticiário do Rio, de São Paulo, no geral ali. Na rádio, vocês trazem o noticiário de todo o Brasil e até internacional, ou vocês focam mais aqui na nossa região? Tem momentos, mas a gente foca mais na região. A gente tem, por exemplo, qualquer acidente que acontecer por aqui, qualquer coisa que acontecer por aqui, prisões,
a gente vai divulgar. Tem aquela equipe para fazer cobertura e tal. Tem sim. Até porque hoje em dia é muito fácil. Os portais estão aí. O próprio portal do Elson Fale, né? Que traz notícia. Ele tem um portal exclusivo para Santa Maria, né? Santa Maria. Isso. E o Elson, quero aproveitar e mandar um abraço para o Elson Fale. Uma pessoa que eu me espelhei muito lá no início. E eu lembro que eu ia para a escola e quando eu voltava, o Elson estava trabalhando num estúdio que ficava ali próximo à Rua Doutor Raiol. E a gente parava lá e tava o Elson lá. E hoje em dia, meu amigo, uma pessoa fora de série. Demais. Muito gente boa. Tem outra dúvida também, é porque é a mania de ficar fazendo assim com o microfone. Tem outra dúvida, porque eu lembro que na época do Patrulhão, tinha um correspondente para cada cidade. Por exemplo, Capanema, aí tinha o daqui de Santa Maria, tinha o de Igarapé-Açu. Isso. Esses jornalistas que trazem as informações, geralmente, ou vocês apuram a partir, mandam um jornalista para lá e fazem a coleta das informações? Não, naquele momento sim, se tinha repórter em todo o município, a gente tinha um repórter. Mas hoje, com o novo patrulhão que nós estamos fazendo, tem uma pessoa responsável por colher, porque a gente não coloca mais qualquer pessoa no ar, entendeu? Tipo assim, fica difícil confiar. Pela credibilidade, né? Pela credibilidade da informação, porque geralmente a pessoa está aqui no município, ela fecha com o prefeito, aí a rádio lá nem em cima nem sabe, aí ela passa... Enfim, a gente teve muitos problemas, então tem uma pessoa que é responsável por filtrar. E ela passa a informação. Não temos mais aquele monte de repórteres na região como antes. Hoje não. Hoje a próprio digital já está tudo. Ele te joga ali várias informações e você já consegue ver vários parâmetros ali. No início do rádio, as pessoas tinham que ir na delegacia para pegar para pedir uma música, tinha que levar o papelzinho lá. Hoje em dia é tudo diferente. Tá tudo mais fácil, né? Bom demais, cara. E para a gente finalizar, antes das considerações finais, o assunto que eu queria falar contigo é sobre política, rádio e política. A gente sabe que tem um horário específico que é obrigatório ter a propaganda política, né? Ali. Quando esse horário obrigatório ele é em ambas as políticas, seja elas municipais ou federais no geral? Sim, na rádio? Sim, tem um espaço lá reservado até mesmo quando não é política, né? Mas tem as inserções, né? Tem aquele período que vem as inserções e a gente, pela Justiça Eleitoral, e a gente coloca assim no ar. No caso, são os próprios marqueteiros, por isso que trazem um programa pronto para vocês? Não, na época da campanha, sim. Mas nesse período, por exemplo, agora, que não tem campanha, tem aquela mídia partidária, né? Que aí é a Justiça Eleitoral que trabalha nesse aspecto. Aí chega e a rádio coloca no ar. No caso, até na TV você vê também, né? Por força de lei, né? Isso, é uma lei que o rádio ou a TV, enfim... Na época de política, vocês costumam trazer os candidatos que estão concorrendo ali para fazer uma entrevista exclusiva com eles? Na municipal, eu lembro que já veio já. Não foi eu que fiz esse projeto, mas já veio sim, municipal. Mas a nível estadual, governador, presidente, não. Deputados não. Eles focam mais hoje nas redes sociais e na TV, isso, né? Mas eles vão no rádio. Eu acho que aqui em Santa Maria veio, né, no rádio eles... Alguns vieram. Alguns vieram, né? Só que faz tempo que eu não escuto rádio, cara. Assim, a rádio local. Geralmente eu escuto aqui, ó, na internet. E às vezes quando eu tô escutando a Princesa na internet, porque ela tá na internet. Hoje, infelizmente, eu fico muito triste quando eu pego um celular que não tem a rádio. Você tem um aplicativo da rádio? Não, eu tenho um aplicativo. Porque você escuta no aplicativo da rádio também tem, né? É porque eu tenho um aplicativo que ele pega rádios de vários lugares. Rádios até net, dos Estados Unidos e tal. E aí a gente coloca a região e escuta a rádio. Sim, já. Aí dá de pegar vários da nossa região também. Isso. Porque geralmente a rádio hoje ela tem também o seu próprio aplicativo, que é aquela questão que eu te falei. Sim. Aí em breve a nossa rádio vai ter com imagens também. Com imagens também, né? Tá Legal. Aí vocês vão fazer programas exclusivos para transmitir com imagem.
Ou vai simplesmente pegar o programa do rádio e só... A gente pode adaptar, né? Mas em si é o programa do rádio mesmo, com imagens no aplicativo. Legal. Pessoal que está acompanhando a gente, desde já quero agradecer, né, a audiência de vocês. A gente tem uma audiência aqui um pouco fiel, né, uma quantidade um pouco pequena ainda, porque nosso trabalho não vai muito longe. Mas em todas as redes sociais, juntando tudo, a gente já pega aproximadamente 20 mil pessoas por mês, né? Pelo menos é os parâmetros que as redes dizem pra gente, né? Desde ali os nossos cortes e tal, né? E eu quero aproveitar para agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho. E Júnior, para ver ali teu trabalho na rádio, tu divulga nas redes sociais ou tu só trabalha na rádio mesmo, tu não tem esse trabalho voltado para as redes sociais? Eu comecei um trabalho na rede social, no Instagram, mas é algo assim, não sempre, né? Nem sempre eu tenho tempo. Eu, na verdade, se você abrir o meu Instagram, que é o arroba... É aberto ao público? Sim, é o @junio.debora.10. Você vai ver lá, tem alguns vídeos do início do meu programa. Eu faço a mensagem do dia. Como é? É Júnior? É @junio.debora.10. Tem alguma mensagem lá. Okay. Muito pouco. Digamos assim, eu comecei... Mas tu já tem 10 mil seguidores, hein? Eu comecei... Não, é porque eu não trabalho muito assim com questão de conteúdo, né? Mas, sim. Legal. Mas assim, tem os vídeos, né, do início do programa. Alguns eu fiz para que as pessoas matassem a curiosidade, né? Algumas mensagens aqui. Mas a gente vai continuar. Legal. Dá pra te abrir caixinhas de perguntas também pro pessoal, que é o teu ouvinte aí, pra te levar o feedback do pessoal na rádio. Isso, ótima ideia. Quando eu tiver um tempinho, eu vou estar fazendo sim isso aí. Legal. Cara, tuas considerações finais. Chama o público aí pra te seguir nas redes sociais também. Eu quero agradecer, dizer que pra mim é uma alegria estar aqui, porque se eu sair aqui fora, eu vou estar na rua que eu nasci e cresci, então estou muito feliz de estar com vocês. Conheço vocês. Eu lembro que eu jogava videogame, como eu falei, na casa do Léo aqui, o Paulo Vitor, né? A dona Sônia, né? Sua mãe? Isso. Lembro sim. E o Jackson. Filho do seu Wilton, a dona Rosa. Filho do minha seu mãe, Wilton, quando eu disse pra minha mãe que eu ia gravar contigo, ela começou a contar histórias. Eu ia na casa dela, minha avó, saudosa avó, né? Que a gente sempre ia na casa do Jackson lá. Enfim, boas lembranças. Boas lembranças. Fez muito bem essa noite aqui. Me trouxe grandes lembranças. Então, quero só agradecer. Quero dizer que vocês possam continuar persistindo nesse trabalho, projeto de vocês, que é como eu estou te falando, vocês estão semeando aí, lá na frente vocês vão ter um resultado maior. Tudo que você dá continuidade, o que você tem continuidade, você conquista, né? Lá na frente um saldo mais positivo. Então, do mais, quero agradecer e dizer que eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na Princesa, de 8 ao meio-dia, há 13 anos. Nesse horário você pode me ouvir por lá. A gente começa o programa com uma mensagem motivadora, uma mensagem do dia, uma reflexão. Depois a gente toca de tudo e faz a alegria do ouvinte. Tem muitas promoções. Inclusive, quero abraçar o pessoal da... Posso mandar um abraço aqui? Pode, fica à vontade. Quero abraçar o seu João da Silva Confecções, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande aqui em Santa Maria. O seu João, que está sempre comigo lá na Rádio Princesa. Quero abraçar o Neto Forrozeiro, também, que é meu amigo. E dizer que você pode me seguir lá nas redes sociais, vai lá no @junio.debora.10, tá? Tem algumas coisas que eu vou postando lá, você pode acompanhar. E é legal isso, demais, cara. E a gente agradece por você ter aceitado o convite e vir gravar com a gente. Pra gente, quando iniciamos o projeto do podcast, achávamos que ia ser muito difícil trazer, por exemplo, o Laércio Braga. Foi um cara que inspirou a gente para contar a história do município. Mas, graças a Deus, todos que a gente tem chamado têm dado um retorno legal. Positivo. Né? E a gente agradece o carinho de todos que aceitam o convite, o pessoal que é o público. E é isso. Considerações finais? Agradecer pelo Júnior aceitar o convite e a todo mundo que chegou nesse momento aqui, acompanhou esse conteúdo tão interessante. E eu quero mandar um beijo para minha esposa Débora, lá em São Paulinho. Também para o meu filho João Pedro, Paulo Vinícius e a pequena Maria Manuela. Tenho 3 filhos.
Bom demais. Uma família, família grande já. Eu ainda não tive o meu. Mas eu tenho uma sobrinha que faz alegria lá em casa. Com certeza. Não tem melhor. Quando o filho aparece um filho na sua vida, às vezes você se preocupa, né, com a criação hoje em dia, Sim. mas a alegria que traz e a bênção de Deus que vem, você não tem ideia. É diferenciado. É diferenciado. Quero agradecer ao meu produtor hoje, que é improvisado, mas é o Júnior Rego. Obrigadão, cara, por ter substituído o João aí. Júnior Rego, eu tenho um amigo que se chama Júnior Rego. É o cantor Júnior Rego. Lá de Capanema. Olha só. Gente boa. O Júnior aqui é de Belém. A gente foi um achado que a gente teve, se tornou um amigo muito próximo. E eu quero agradecer mais uma vez por ter ajudado a gente aqui na gravação. Junião, cara. Valeu. Muito obrigado, viu? Agradeço. Tamo junto aí. Obrigado, cara. Nós estamos aqui. E é isso, pessoal. Obrigado e tchau, tchau. Valeu.